Bom dia, meus amados. Deus abençoe grandemente aí você, o seu lar, a sua casa. Eu declaro que o seu dia hoje já está abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Você que ainda não inscreveu no canal, inscreva no canal, compartilhe com alguém essa palavra. Ouça a mensagem até o final. No final estarei orando por você e por sua casa. Amém? E não esqueça de apertar o joinha, o like aí. Você me ajuda bastante no canal. Eu quero ler um texto com você hoje, que está lá no livro de Jó, no capítulo 33, no versículo 14 e no versículo 15. Está dizendo: Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonhos, em visões, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Amém? A grande questão aqui, meus amados, eu quero falar com você que Deus certamente fala com você várias vezes ao dia. Amém? Às vezes você se sente, que distante de Deus e que Deus não ouve a sua voz, que Deus não está falando com você. Mas na realidade, meus amados, Deus sempre fala com você. Ele fala com todos, né? Nós estamos lendo aqui no momento que as pessoas estão dormindo, Deus está falando, Deus está se comunicando ao espírito do homem. E o texto diz aqui, mesmo que o homem não perceba, ele fala em visões durante a noite, quando o sono profundo cai, quando os homens dormem em suas camas. Amém? Deus fala de várias maneiras. E uma das maneiras, meus amados, que Deus se comunica é às vezes quando você está dormindo, Deus está falando com você. Deus fala com todos. A grande questão, meus amados, é a gente perceber e dar ouvido à voz de Deus. Você tem que treinar os seus ouvidos para ouvirem a voz do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Você tem que compreender, amados, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E você tem que deixar, meus amados, que a fé ela germine no seu coração. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, a Bíblia vai dizer que a todos é dado uma porção de fé. E você tem que deixar essa fé amadurecer em seu coração, para você ouvir a voz do Senhor. Deus ele não faz exceção de pessoas. A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo do 1 ao 4, que a vontade de Deus é que todos se convertam e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, salvar a todos, que todos venham ter uma comunhão com Ele. A Bíblia vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou a todos, meus amados, mas há uma condição: você tem que crer. Deus amou a todos, mas nem todos creem na palavra de Deus. Nem todos querem acreditar no Senhor. O que você precisa fazer é acreditar no Senhor, crer em Deus, para você ouvir a voz do Senhor. Outro princípio para você ouvir a voz do Senhor, meus amados, está lá em Romanos 10:17, perdão. Está dizendo que a fé vem por ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando mais você ouve a palavra de Deus, quando mais você lê as Escrituras, mais fé vai sendo gerada no seu coração. A fé que está no seu coração, que Deus colocou dentro de você, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo. Você vai passando a perceber e ouvir a voz do Senhor. Amém? Quando você passa a perceber e dar ouvido à voz do Senhor, no momento que você ouve a palavra do Senhor, você ouve a voz do Senhor, você ouve o Espírito Santo se comunicar com você. Às vezes você se sente que Deus não ouve a sua oração. Não se deixe, meus amados, se abater pela voz do pensamento, pelo ataque maligno. Muitas vezes o inimigo coloca em sua mente que Deus não ouve a sua oração. Amém? Mas você tem que acreditar. Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Toda vez que você fala com Deus, você tem que acreditar que Ele ouve a sua oração.
E dessa maneira, meus amados, certamente Ele vai ouvir a sua oração. Porque se você declarar que Deus não ouve a sua oração, então não adianta você orar a Deus, porque você não está acreditando que Deus ouve a sua oração. E Deus, Ele age baseado na sua fé. O tamanho da sua confiança em Deus vai determinar, meus amados, o tamanho da sua comunhão com Ele. Amém? Eu quero ler aqui para você um texto que está em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 3, né, quando Deus vai falar ali com Samuel. Eu quero dizer assim, ó, a lâmpada de Deus, ó, 1 Samuel 3:3, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Amém? Olha para você ver que interessante. Aqui Deus vai chamar ali Samuel, e Samuel pensa que é, né, Eli que está chamando ele, mas não era Eli. Eli vai dizer, né, que não era ele, ó, não chamei, volte e deite. Então ele foi e deitou de novo, né? E o Senhor chamou de novo a Samuel, ó, chamou pela segunda vez, e de novo ele vai até Eli, e Eli fala que não é ele. E na terceira vez o Senhor chama de novo, né, a Samuel. E aí o Eli percebe que era Deus que estava chamando ele, né? E no momento ali que ele percebe que era Deus que estava chamando ele, né? E aí ele vai dizer assim, no momento que chamaram, ele fala: Senhor, eis-me aqui o teu servo, está pronto para te ouvir. Amém? Ele vai ensinar ali a Samuel a ouvir a voz do Senhor, vai direcionar. Mas nós lemos no começo do texto aqui, né, que ali Samuel, ele estava na onde? Ele estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca do Senhor. Amém? Na época da lei, meus amados, a arca simbolizava os santos dos santos, a presença de Deus. A arca, ela levava a presença de Deus. Então, nós aprendemos aqui que Deus falou com Samuel, mas aonde Samuel estava? Samuel estava na presença de Deus. Amém? Então, entre na presença de Deus. Passe um tempo com Deus, fale com Deus e certamente Ele vai falar com você. Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, no versículo 8, a Bíblia está dizendo para mim e para você: achegai-vos a Deus e Deus se achegará a vós. Como Ele deseja falar com você, Ele está se comunicando com você. Só basta você ouvir a voz do Senhor. Só basta você dizer, como Samuel disse: eis-me aqui, Senhor, o teu servo está pronto para ouvir você. Acorde pela manhã, fale com Deus, né? Sinta a presença dele e fale para ele: o teu servo está pronto para ouvir a tua voz. Eis que o teu servo ouve. E meus amados, fique em comunhão com Deus, que certamente você vai ouvir a voz dele. Às vezes, através de um versículo que alguém manda para você, numa mensagem de bom dia, Deus está falando com você e você não percebe. Às vezes, num para-choque de um caminhão, quando você está indo para o trabalho, tem uma mensagem, Deus está falando com você, mas você não percebe. Amém? Então, ore a Deus para dar para você a percepção, para você ouvir a voz desse Deus maravilhoso. É essa a mensagem de Deus para você nessa manhã. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando a vida de todos os ouvintes. Eu abençoo, Senhor, a família, Senhor, desses que estão ouvindo a mensagem. Eu oro, declaro a vitória sobre a vida deles. Eu peço em nome de Jesus que o entendimento deles venham ser abertos, que eles venham ouvir a sua voz, relacionar contigo e ter uma intimidade contigo, que eles venham crescer na graça e no conhecimento. Derrame favor em abundância sobre a vida, sobre a família deles, em nome de Jesus. Glória a Deus.